capítulo 2, verso 13. Jesus purifica o templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Todos juntos? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Até aqui a palavra de salvação, palavra da graça, do amor de Deus. Dando uma pequena quebra no Evangelho de Marcos, que a gente tem meditado no Evangelho de Marcos, hoje a gente vai para João. O calendário litúrgico nos envia para o Evangelho de João, para essa passagem um tanto meio controversa, que mostra um outro Jesus numa ocasião bem peculiar. Bem peculiar. Bom, eu pensei em vários títulos para dar para esse sermão, Templo é dinheiro. Poderia ser, Templo é dinheiro. Não tempo, mas templo. Ou então, pequenas igrejas, grandes negócios. Ou grandes igrejas, grandes negócios também, Quanto maior a igreja, maior o negócio. Mas prefiro dar o nome Um Templo em Mim. Um Templo em Mim. Na Quaresma, a gente tem esse período em que a gente mergulha em nós mesmos, em nós mesmas, e os textos bíblicos nos mostram momentos em que Jesus lida com esse caminho pascal. Porque a Quaresma é isso, é um caminho pascal. Ela começa ali na quarta-feira de cinza e vai até a Páscoa, o seu cume, o seu objetivo, o seu direcionamento é a Páscoa. Então, até chegar à Páscoa, houve um caminho que foi sendo trilhado e construído na vida de Jesus. E ele e seus discípulos passaram, então, conforme o ministério de Jesus foi evoluindo, a ganhar notoriedade, sobretudo pela capacidade de Jesus de contestar as coisas, de denunciar o formato das lideranças religiosas de sua época. Então, Jesus era um líder de um grupo que não ficava calado diante das injustiças que ele via. Então, é nesse contexto aí que temos esse episódio bem interessante e curioso, em que Jesus, que geralmente é conhecido por sua mansidão, por suas palavras de conforto, mostra que é um ser humano, que também é um ser humano, e que tem ali os seus momentos de ira, seus momentos de inconformidade. A gente viu isso bem na fala da Lua no momento de oração. E é isso, Jesus teve isso, inconformado com as injustiças que via. Então, Jesus entra no templo ali, expulsa os mercadores e as mercadorias também, os dinheiros são jogados no chão, tudo ali naquele ambiente do templo, que ali já não era mais um lugar de oração, mas fazia parte de um sistema comercial, um sistema econômico.
Tem um professor, né, o Garcia Rubio, que já se aposentou aqui na PUC, na área de teologia, que ele falava: igreja, para ser igreja, tem que ser igreja. Então, templo, para ser templo, tinha que ser templo. Mas esse templo havia deixado de ser templo para ser comércio, para ser lugar comercial. E o Evangelho de João, então, narra esse episódio, né, que Jesus... e esse episódio no João ali, no Evangelho, né, João bota logo essa ocasião no início da caminhada de Jesus, como se ele dissesse: ó, Jesus desde o começo já arrumava problema. Então, está aqui em João, né? Se você voltar um pouquinho aqui, Jesus convida os primeiros discípulos, faz o primeiro milagre, que transforma água em vinho, e vai arrumar problema no templo. Já no capítulo 2 da coisa, assim, no começo, né? Já mostrando ao que veio. João traz assim essa organização, né? Já o Evangelho de Marcos diz que... E esse episódio da expulsão aqui está nos 4 evangelhos, olha que legal. Então, não só os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, em João também. E já Marcos põe esse episódio... Diz que depois desse episódio, na verdade, os principais sacerdotes e os escribas, depois desse auê todo, buscavam um meio de tirar a vida de Jesus. Marcos vai narrar isso. Então, independentemente do momento em que esse episódio se deu, se foi no começo do ministério, se foi mais para frente, fato é que Jesus não passava desapercebido. Jesus confrontava esse sistema religioso de sua época e isso foi pavimentando esse caminho pascal dele. A gente fala muito isso aqui, né? As coisas foram fermentando, né? Jesus foi sendo notado, e aí um grupo que vai ficando proeminente, ele vai sendo notado pelas lideranças religiosas, políticas e tal. Então, em seu modo de viver, de agir, de enxergar a vida, a gente vê isso no caminhar de Jesus, essa caminhada pascal. Jesus prefere casas do que templos. Jesus prefere ruas, sinagogas, em vez de grandes templos. Jesus prefere mesas em vez de altares. Jesus prefere amizades, comunidade, relação, do que sacerdócio. Porque quando a gente fala de sacerdócio, a gente fala de hierarquia, né? De obediência. Mas quando a gente fala de comunidade, a gente fala de troca horizontal. E é esse o caminho que Jesus trilha. Mas, claro, como todo judeu, ele guardava um apreço pelo templo. Não é que ele desprezava o templo, né? Lucas vai dizer que com 12 anos de idade ele já se perde lá, né? Do pai e da mãe, aquela confusão toda, daqui a pouco voltando para Galileia, cadê o menino? Ficou em Jerusalém. Ou seja, ele tinha um apreço pelo templo. Só que o templo deveria ocupar um lugar diferente do que estava ocupando nessa época. Por isso, quando ele chega no templo e se depara com um lugar que era regido por interesses econômicos e girava em torno do comércio, ele é consumido pela ira. O templo não era mais lugar de oração, mas lugar de idolatria. Substituía o que realmente importava, que eram as vidas, os dilemas das pessoas que frequentavam aquele lugar, os problemas das pessoas que estavam ali, por coisas finitas, como o dinheiro, por exemplo. E na teologia a gente classifica idolatria exatamente assim. Quando pegamos coisas finitas, o dinheiro, um carro, um emprego, e dá a essas coisas caráter de coisas infinitas. Transformamos
coisas finitas em deuses. Isso é idolatria, tecnicamente falando. O que mais indignou Jesus foi ver o dinheiro valer mais do que a vida. O templo deveria ser lugar para gerar vida e não um lugar cujo objetivo principal fosse gerar dinheiro, né? Daí a gente entende melhor, porque no Evangelho de Marcos também, esse episódio está logo depois daquele episódio curioso também, que Jesus amaldiçoou uma figueira. Diz assim, Jesus vinha de Betânia e ele estava com fome. E aí ele viu uma figueira, foi lá para pegar um figo para comer e a figueira não tinha figo nenhum. Aí Jesus amaldiçoa e o figo e a figueira morre, né? Qual é o simbolismo? E logo, aí Marcos põe esse episódio da figueira e logo depois esse episódio do templo aqui. O que conecta essas duas coisas? Em ambas situações, o que era para gerar vida não estava gerando. O que era para saciar a fome não estava saciando. Esse é o simbolismo que une essas duas passagens. Ambos estavam secos, estéreis, tanto a figueira quanto o templo. A figueira não dava o fruto que preserva a vida, e o templo estava perdido pela centralidade do objetivo financeiro. E aí, é claro, eu não sou nenhum inocente de falar que, né, templo não envolve dinheiro. É claro que envolve dinheiro, porque não dá para pagar a luz com um coraçãozinho, né? Óbvio que envolve dinheiro. Mas a questão é a centralidade. Que lugar ocupa o dinheiro? Né? Então, é uma questão de ênfase. Jesus constrói o seu caminho por outro prisma. Jesus libera libertação. Ele dá a libertação da culpa que a pessoa sente. Ele cura as pessoas, ele acolhe, sem que se peça nada em troca, a não ser a sinceridade da pessoa. Para Jesus, os corpos são os verdadeiros templos. Os corpos são os verdadeiros templos. Por isso ele declara que, ao destruírem o seu corpo, diz lá, né, o verso 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, né, ele já se referindo à sua morte. Pode destruir esse templo, esse santuário, que ele se levantará daqui a 3 dias. Obrigado, Tereza. Cada corpo é um espaço sagrado. Cada corpo abriga consigo histórias, desejos, sonhos. Sobretudo se a gente fala, né, desse nosso corpo humano, esse corpo que parece que está sempre apertado na gente, né? A gente sempre quer mais do que a gente pode conseguir. E é isso que nos faz humanos, esse incômodo, sabe? De criar, de ir para além das limitações dos nossos corpos. A gente não voa, mas a gente inventa avião, né? Asa delta. Né? A gente não é tão rápido quanto um leão, sei lá. Imagina eu na selva correndo do leão, com esse meu peso todo. O leão, não é? Para alguns dias, eu acho. E para a leoa, que é ela que caça, né? É. Perfeito. Imagina, eu comparado com a leoa. Mas a gente inventa carro, né? A gente inventa moto, a gente inventa veículo, que vai sobrepor essa nossa limitação. Não somos imortais. Neemias sempre toca nessa tecla, né? O Neemias vai morrer, né? Você não é Neemias, você está Neemias. Exato. E é essa imortalidade, dentro da mortalidade, porque não há como negar a morte também, tem como transpassá-la.
mas não tem como negá-la. É essa imortalidade que o Neemias tanto fala, que nos faz sonhar com coisas que ultrapassam a nossa limitação biológica, né? A gente inventa símbolo, a gente inventa linguagens, poesias, artes, religiões, porque não dá conta. Essa finitude parece que não encerra a gente sempre está querendo ultrapassar essa finitude. Trazemos nos nossos corpos a marca do infinito. Como escreveu o Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. A arte é uma das maneiras que o infinito vai tentando arrumar umas brechas assim, né? Ou como canta a Zélia Duncan, no silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Na música Catedral. Nosso corpo é um templo, onde a transcendência divina habita. Né? Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, não é isso? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? E aí, mais uma vez, quando a gente fala de corpo, né, por favor, vamos deixar de lado um pouco essa coisa, e foi até falado isso ontem aqui no lançamento do livro sobre Rubem Alves. Vamos deixar um pouco essa compartimentação de corpo, alma, como se fossem, né, coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando de um lugar onde finitude e transcendência bailam, dançam, se entrelaçam. Em nós tem esse fluxo, essa potência inexplicável que é a vida. Portanto, não é que Deus habite em nossa matéria, né? Já vi gente até falar assim, ó, tem que emagrecer, hein? Tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Como se o Espírito Santo habitasse na minha gordura, né? Então não é que Deus habita na minha carne. Deus habita no meu corpo enquanto vivência, enquanto ser vivente, enquanto corpo que tem história, enquanto corpo que tem desejo, enquanto corpo que tem experiências, enquanto corpo que tem relações, que se interliga com outras pessoas e outros corpos, não somente humanos, mas da natureza. Então, quando Deus habita em nós, Ele habita em nossos corpos enquanto corpos que possuem caminhos, experiências, interligações. E o que podemos aprender, então, com essa passagem é que todo templo é violado se a vida, em sua integralidade, não é preservada. Toda ameaça à nossa vida, aos nossos corpos, é uma vilipendiação do templo de Deus. Se o nosso corpo é maltratado, o templo de Deus está sendo violado. Se um corpo carece de comida, de bebida, de condições básicas para se manter saudável, ou se ele carece de sonhos, tem gente que está saudável fisicamente, mas carece de sonhos, de experiências de sentido, de desejos. Ele é um templo que sofreu uma perda em seu propósito. Uma vida que gira em torno do dinheiro ou de objetos única e exclusivamente econômicos é um templo que se entregou à idolatria, assim como o templo da época de Jesus. Quando coisas valem mais que pessoas, quando egos valem mais do que as relações, quando heranças causam brigas e valem mais do que o laço familiar, o templo de Deus é violado. Da mesma forma, uma religião que se importa com aquilo que ela julga transcendente, a
glória de Deus, da glória a Deus, e se esquece do corpo ao seu lado que sofre, essa religião é uma ofensa ao templo divino. É uma profanação do templo. Como diria Irineu de Lyon, a glória de Deus é o ser humano vivente, vivo, em todas as suas dimensões de vida. A glória de Deus é o ser humano e toda a sua criação pulsando vida. Se a vida está sendo ofuscada, o templo de Deus está sendo apedrejado. Que todos os corpos sejam um templo. Que em todos os corpos haja saúde e, consequentemente, salvação. Amém.